Olá, 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 aqui é o professor Ítalo Boritsa e hoje eu vou fazer a correção do primeiro caderno do terceiro bimestre, né? Esta aula é uma aula online disponibilizada para os alunos que podem também participar ao vivo, basta ter acesso ao aplicativo que foi marcado na atividade e postado no eClass. Bom, por enquanto nenhum aluno apareceu, eu vou resolver questão por questão. Caso algum aluno apareça para representar a turma, para apresentar suas dúvidas, eu vou tirando os exercícios e com a participação dele, tirando as dúvidas dele também, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, queria apresentar o caderno de atividades para ficarem familiarizados, né? O assunto do caderno de atividades seria densidade, pressão, pressão hidrostática e pressão atmosférica e pressão absoluta. Aqui estão os exercícios, 9 questões. Vamos começar pelo primeiro assunto. O primeiro assunto que seria a densidade. Então vamos lá para a densidade. Densidade é a concentração da massa por unidade de volume. Ou seja, é determinado pela razão entre a massa do corpo e o volume total ocupado por ele. Então, se eu quiser saber a densidade de um objeto, é só pegar a massa e dividir pelo seu volume. Quanto mais denso for o objeto, maior vai ser a concentração de massa por unidade de volume. Então, se nós pegarmos aqui o primeiro tópico da aula, será esse aqui, ó, densidade. Conceito da densidade. Densidade é a razão entre a massa dividido pelo volume. As unidades. Bom, você vai ter unidade de massa, vai ter unidade de volume e a unidade de densidade. A massa, a unidade no Sistema Internacional é quilogramas. SI, Sistema Internacional. O volume, metros cúbicos. E a densidade, quilograma por metro cúbico. É usual também você trabalhar em massa com gramas e o volume por centímetro cúbico ou ml, né? ml é a mesma equivalência de centímetro cúbico. E a densidade, como densidade é massa sobre volume, vai ser grama por centímetro cúbico, de acordo com as unidades acima, certo? A conversão que você não pode esquecer é a conversão de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Se eu tiver uma densidade de grama por centímetro cúbico e quiser converter para quilograma por metro cúbico, faltou cúbico aqui, basta multiplicar por 1000. Se eu quiser converter de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, basta dividir por 1000. Pronto. Vamos então resolver os exercícios de densidade. Estou fazendo a resolução aqui ao lado, certo? Vamos agora para a questão número 1. A questão número 1, ela diz o seguinte, eu já vou colocando aqui. Uma lata contém 800 centímetros cúbicos, ou seja, isso aqui é a unidade de volume, de um líquido desconhecido. Sabendo que a massa desse líquido é 200 gramas, determine a densidade dessa substância em grama por centímetro cúbico e quilograma por metro cúbico. Então, vamos lá. Bom, no exercício número 1, ele falou primeiramente, vou lendo o exercício tirando os dados. Uma lata contém 800 centímetros cúbicos, então volume 800 centímetros cúbicos. De um líquido desconhecido, sabendo que a massa desse líquido é de 200 gramas, determine a densidade em grama por centímetro cúbico e quilograma por metro cúbico. Então, vamos lá calcular a densidade. Densidade é a massa sobre o volume. O valor da massa é 200 e o valor do volume é 800. A densidade vai ser igual. Dá para simplificar por 10, dividir por 10 em cima e por 10 embaixo, cortar o zero. Dividir por 10 em cima e por 10 embaixo, cortar o zero. E dá para dividir por 2 em cima e 2 embaixo. 2 dividido por 2 é 1. E 8 dividido por 2 é 4. Vai ficar 1/4.
1 dividido em 4 partes dá 0,25. 0,25 o quê? Eu não peguei 200 gramas e dividi por 800 centímetros cúbicos? Então, vai ficar grama por centímetro cúbico. Este é o valor da densidade. Ele quer também a densidade em quilograma por metro cúbico. De grama para centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por 1000. Ou seja, vou pegar isso daqui e multiplicar por 1000. 0,25 vezes 1000 vai dar uma densidade igual a 250 quilograma por metro cúbico. Essa seria a resolução da atividade de número 1, relacionado com densidade. Bora lá para a atividade de número 2. A atividade número 2 diz o seguinte: um material de volume 200 centímetros cúbicos, então isso aqui é o V, vou até inclusive já colocar aqui no exercício 2, tá bom? V igual a 2.000 centímetros cúbicos. E tem 5.000 gramas de massa. Então, massa igual a 5.000 gramas. Determine a densidade do material em grama por centímetro cúbico e quilograma por metro cúbico, ou seja, a mesma ideia. Para calcular a densidade, eu vou pegar a massa do objeto e dividir pelo seu volume. A massa do objeto, vamos aqui, a massa do objeto é 5.000 gramas, que está aqui, né? E o volume, 2.000 centímetros cúbicos. Posso simplificar por 10, ou seja, cortar o zero. Dividir por 10 em cima e embaixo, cortar o zero. Dividir por 10 em cima e embaixo, cortar o zero. Vai ficar 5 dividido por 2. 5 dividido por 2, ou seja, a metade de 5 é 2,5. 2,5 o quê? Não foi 5.000 gramas dividido por 2.000 centímetros cúbicos? É 2,5 gramas por centímetro cúbico. Se eu quero a densidade também em quilograma por metro cúbico, basta pegar esse valor e multiplicar por 1000. Ué, de novo deu 2,5? De novo, né? Ah, não, ali antes foi 0,25. 2,5 vezes 1000 vai ficar uma densidade de 2.500 quilograma por metro cúbico. Então, a densidade não foi igual ao do exercício anterior, tá? Aqui é 2,5, não 0,25. Eu que me confundi aqui. E a densidade de quilograma por metro cúbico vai dar 2.500 quilograma por metro cúbico. Vamos lá para a questão de número 3. A questão de número 3, já vou lendo ela e aproveitando e colocando os dados aqui. Bom, ela diz o seguinte: se a densidade do óleo é de 0,92 grama por centímetro cúbico, a massa contida em 200 centímetros cúbicos de óleo vale? Então, vamos lá. Deixa eu travar aqui, voltar para a tela. Então, voltando lá para a atividade de número 3. Ó, olha o que ela diz. Ela diz o seguinte: se a densidade do óleo, então ele me deu aqui agora a densidade, 0,92 grama por centímetro cúbico. A massa contida em dos 2.000 centímetros cúbicos, que seria esse volume aqui, é igual a, então ele quer saber a massa, certo? Como que eu vou fazer? Pela equação da densidade, porque relaciona densidade, volume e massa, que eu quero saber. Densidade é massa sobre volume. Agora ele me deu a densidade, então substitui 0,92. A massa ele quer, então mantenha o M, e o volume é 2.000. 2.000 está dividindo, 2.000 vai passar multiplicando. Vai ficar 0,92 vezes 2.000. Isso é igual a massa. Ó, peguei o 2.000 e passei aqui multiplicando, certo? Qual vai ser a massa? 1.840 gramas. Tem alguma alternativa
que bate com 1.840 gramas? Tem. A letra A. Então, essa daqui seria. Vamos lá dar uma olhadinha se é a letra A mesmo. Olha lá a letra A. Perfeito? É a letra A, né? 1.840 gramas. Vamos lá, então, para a questão de número 4, só que aqui já é pressão. Vamos lá para o conceito de pressão. Pressão é definida como sendo a razão entre a força aplicada pela área da superfície em que a força é aplicada. Então, pressão é a força sobre a área. Então, eu já vou escrever aqui o conceito. Vamos pegar aqui o resumo. Pressão é a força aplicada por unidade de área. Então, para determinar a pressão, basta pegar a força aplicada e dividir pela área em que ela foi aplicada. Unidade. Bom, você tem as unidades da força, da área e da pressão. No sistema internacional, a força é em newtons, a área em metro quadrado e a pressão, como é força sobre área, vai ser newton por metro quadrado. Só que isso é chamado de Pascal. Então, o que é 10 Pascal? É 10 newton por metro quadrado. E tem a unidade que pode ser utilizada também, que é a força em newtons e a área em centímetro quadrado. Então, pressão, né? Força sobre área. Então, vai ser newton por centímetro quadrado, tá? Se quiser converter entre metro quadrado e centímetro quadrado, tem a seguinte relação. 1 metro quadrado é 10.000 centímetros quadrados, né? Então, para 1 virar 10.000, multiplica por 10.000. Então, 1 metro quadrado, 10.000 centímetros quadrados. 2 metros quadrados, 20.000 centímetros quadrados. E de centímetro quadrado para metro quadrado, basta dividir por 10.000. Pronto, aqui está a relação. Agora, nós podemos ir para os exercícios? Não, eu quero falar uma coisinha aqui. Eu quero fazer a seguinte relação aqui. Está vendo essa equação aqui? Quando uma grandeza está de um lado da igualdade e a outra grandeza está do outro lado da igualdade, na mesma linha, significa que elas são diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior uma grandeza, maior será a outra. Ou seja, se eu aumentar a força, eu aumento a pressão na mesma proporção. Certo? Já quando uma grandeza está desse lado da igualdade, a outra está do outro lado da igualdade, só que aqui na linha de baixo, é inversamente proporcional. Inversamente significa que se eu diminuir a área em 2 vezes, aí a pressão irá aumentar 2 vezes. Ou seja, para aumentar a pressão, eu tenho que diminuir a superfície da área. Isso daqui, ó, pode ser visto agora por esse exemplo aqui. Se eu pegar essa caneta e empurrar ela contra a palma da minha mão, se eu aumentar a força, vai aumentar a minha dor que eu sinto. Por quê? Porque está aumentando a pressão, tá bom? E se eu relacionar a pressão com a área, né? Quanto maior a força, maior a pressão. E a pressão com a área é inversamente proporcional. Se eu pegar tanto a base da caneta como a ponta da caneta e empurrar ao mesmo tempo, ou seja, com a mesma força nas 2 palmas da mão, onde eu vou sentir mais dor? Na base ou na ponta? Eu vou sentir mais dor na ponta da caneta. Por quê? Quanto menor a área, maior a pressão. Então, por isso, quando você pega aquele dedinho e acerta na quina daquela mesa lá, que sempre fica na posição que você vai meter o dedinho, dói tanto, porque a menor área gera uma maior pressão. Então, vamos lá para os exercícios. Agora sim podemos ir para os exercícios. Vamos começar aqui pelo exercício de número 4, né? Exercício de número 4, ele diz o seguinte: aplica-se uma força de 80 newtons
perpendicularmente a uma superfície de 0,8 metros quadrados. Então, o exercício número 4, ele está me dando a força, então já vou colocar aqui, ó, F, 80 newtons, e está me dando também a área, que é igual a 0,8 metros quadrados. Calcule a pressão. Então, ele quer saber o P, que é a letra que representa a pressão. Vamos lá? Tirei os dados aqui, ó. Coloquei a força, a área e eu quero a pressão. Bom, pressão é força sobre a área, certo? A pressão eu quero, então mantenho a letra P. A força é 80 e a área é 0,8. Professor, eu tenho uma dificuldade de dividir 80 por 0,8? Vai dar 100, meu querido. Mas por quê, professor? Eu posso simplificar. Só que agora, em vez de eu dividir pelo mesmo número, eu vou multiplicar por 10. Por que multiplicar por 10, professor? Porque quando eu pego 0,8 e multiplico por 10, ele fica 8. E se eu pego 80 e multiplico por 10, fica 800. Se você pegar sua calculadora e dividir 80 por 0,8 ou dividir 800 por 8, vai dar na mesma. Por quê? Porque quando eu multiplico em cima e multiplico embaixo por 10, eu não altero a proporção entre eles. Ou seja, eu não altero o resultado. 800 dividido por 8 vai ser uma pressão de 100 Pascal. Quando eu falo 100 Pascal, eu estou falando 100 newtons por metro quadrado. Pronto. Esta seria a atividade de número 4. Vamos lá para a atividade de número 5. A atividade número 5, ela diz o seguinte: a água contida num tanque exerce uma pressão, ó, então ele está me dando o P agora, pressão, de 40 newtons por metro quadrado sobre a sua base. Se sua base tem uma área, agora ele está me dando a área, o A, 10 metros quadrados, calcule a força exercida pela água sobre a base. Então, ele quer o F. Vamos lá? Então, ele me deu a pressão, me deu a área e quer a força. Você tem que pressão é força sobre a área. Então, a pressão ela é 40, né? Então, eu posso substituir aqui, entendeu? Porque eu estou colocando P. Eu tenho o valor dele. Então, 40. Igual a força. A força eu quero. Então, você mantém a letra F. E o A? O A é a área que vale 10. 10 está dividindo? Passa aqui multiplicando. 40 vezes 10 vai ficar 400. Então, a força é igual a 400 newtons. Pronto. Essa daqui é a força. Certo? Então, essa aqui seria a resolução da atividade 5. Vamos lá para a atividade de número 6. A atividade número 6, ela diz o seguinte: dentre os 4 objetos maciços de mesma massa e mesmo material, então as massas são iguais aqui. Lembra quando eu peguei aquela caneta? Que eu falei o seguinte: se você exerce a mesma força, onde você vai sentir mais dor? Na ponta da caneta ou na base? Na ponta. Porque quanto menor a área, maior a pressão. Então significa que se eu pegasse aqui e quiser saber qual dessas regiões seria que teria maior pressão, seria aquela região que teria menor área. Qual tem menor área na base? Seria a esfera, em que somente a pontinha aqui está em contato com a superfície. Então, a resposta da 6 é a letra D. Agora, nós vamos então para a próxima questão, que é a atividade 7, vamos ter que falar de pressão hidrostática. O que seria pressão hidrostática? Quando o objeto está submerso em um líquido, este, que seria o líquido, exerce uma pressão no objeto, que pode ser determinado pela seguinte equação: pressão hidrostática é igual a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. O D é a densidade, que nós vamos trabalhar em quilogramas por metro cúbico. O G é a aceleração da gravidade, que nós vamos trabalhar em metros por segundo ao quadrado.
A altura até a superfície é a profundidade, que é o H, e o PID é a pressão hidrostática, Newton por metro quadrado. A pressão, ela não depende do formato do recipiente. E nós temos que quanto maior for a profundidade, maior será a pressão. Então, a pressão, ó, quanto mais denso o líquido for, maior a pressão. Quanto maior a gravidade, maior a pressão. E quanto maior a profundidade, maior a pressão. Então, a pressão é diretamente hidrostática, é diretamente proporcional a tanto a densidade, quanto a gravidade, quanto a altura. Se qualquer um desses três aumentar, a pressão irá aumentar. Por exemplo, aqui, ó, no recipiente ao lado, que seria esse daqui, temos que a pressão no ponto B é igual ao do ponto C. Por quê? Porque o ponto B e o ponto C estão na mesma profundidade, ó, eles estão na mesma altura até a superfície, tanto o B quanto o C, eles estão na mesma altura aqui até a superfície. Então, se é mesmo líquido, a mesma densidade, a mesma gravidade, a mesma altura, os dois têm a mesma pressão. Mas o ponto A e o ponto A é o ponto de menor pressão, pois é de menor profundidade. Então, a pressão do B é igual à do C, porque está na mesma profundidade, e o do A, como está numa profundidade menor, a pressão será menor. Tá bom? Então, vamos pegar aqui e calcularmos a pressão hidrostática ou determinar quais pontos têm a maior pressão hidrostática no próximo exercício, que será o exercício de número 7. Na figura abaixo está representada uma vista lateral de 5 recipientes cheios de água e abertos na parte superior. Em qual dos recipientes a pressão que a água exerce sobre a base é maior? Então, ó, lembra que a pressão depende do formato do recipiente, depende da densidade, da gravidade e da altura. Como aqui é o mesmo líquido, a mesma gravidade, nós vamos ter que olhar para a altura. Qual é o líquido em que tem a maior altura? De todos os recipientes, se estiverem cheios de água, qual seria o que teria maior altura da coluna do líquido? Seria A1. Então, aqui tem a maior altura, então tem a maior pressão. Então, é isso, galera. Então, significa, professor, que quanto mais fundo eu mergulho num rio, no mar, maior vai ser a pressão? Exatamente. Pressão hidrostática funciona dessa maneira. Vamos lá para o 8. Suponha que uma caixa d'água de 10 metros de profundidade esteja cheia de água, cuja densidade é igual a 1.000 kg por metro cúbico. Calcule a pressão em Pascal, que é o Newton por metro quadrado, no fundo da caixa, aplicada pela água, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui atividade 8 e vou tirar cada um desses dados. Primeiro, ele fala que tem 10 metros de profundidade, então H, 10 metros. Coloquei aqui na minha folha, aqui na folhinha aqui que eu estou fazendo. Cheia d'água de densidade 1.000 kg por metro cúbico, então D, 1.000 kg por metro cúbico. Coloquei aqui a densidade. Ele quer saber a pressão em Pascal no fundo, então ele quer saber o P, pressão hidrostática, que é causada pelo líquido, e sabendo que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Olha como é tranquilo, galera. Vamos pegar aqui o exercício, ó. Tirei os dados aqui. Nós temos que pressão hidrostática é a densidade. Opa, falhou a caneta, então vamos mudar de cor aqui. A pressão hidrostática ela é igual à densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes a altura, que é a profundidade. A pressão hidrostática é o que ele quer, então mantém aqui. A densidade do líquido é 1.000. A gravidade é 10 e a altura é 10. Eita, professor, e agora? Como que eu faço essa conta aqui? Dica para fazer facilmente essas contas. Multiplica os números aqui, ó. Deixa o zero por último. 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 1 é 1. Pronto. E coloca os zeros. Nós não temos 1, 2, 3, 4, 5 zeros? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Isso aqui é 100.000 Newton por metro quadrado, que é o Pascal. Ou seja, 10 metros de profundidade equivale a 100.000 newtons por metro quadrado. Vamos lá continuar o conteúdo. Agora nós vamos falar sobre pressão atmosférica. A nossa atmosfera exerce uma pressão que na superfície ao nível do mar
é aproximadamente igual a 100 mil newtons por metro quadrado. Ou seja, 1 atm, que é uma atmosfera de pressão, equivale a 100 mil newtons por metro quadrado. Professor, eu não sinto essa pressão. Por quê? Porque nós temos uma pressão interna que é igual à pressão externa e elas acabam se anulando. A pressão não nos esmaga, porque nós temos essa pressão interna também. Se compararmos a pressão exercida pela água com a atmosférica, temos que a cada 10 metros de profundidade, a pressão exercida pela água equivale a 1 atm. Ou seja, a cada 10 metros de profundidade equivale a 1 atm de pressão. Eu não acabei de fazer o exercício 8, se não lembra, volta nele. E nós calculamos uma pressão de 100 mil newtons por metro quadrado. Essa pressão era exercida por quantos metros d'água? 10 metros d'água. Então, a cada 10 metros de profundidade, tenho 1 atm de pressão. Então, essa é a pressão atmosférica, é exercida pela massa da atmosfera que está acima de nós, o peso da atmosfera que está acima de nós, e equivale a 100 mil newtons por metro quadrado. Vamos falar sobre pressão absoluta. Quando o objeto está submerso em um líquido em uma região em que tem uma pressão atmosférica, o líquido vai transmitir a pressão atmosférica para o objeto. Ou seja, se eu tenho a pressão atmosférica e começo a entrar dentro do líquido, o líquido vai me transferir também essa pressão atmosférica. Eu não vou fugir da pressão atmosférica. Portanto, a pressão total ou absoluta que o objeto irá receber será igual a pressão absoluta é igual à pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Então, a pressão total, que é absoluta, é a pressão do líquido mais a pressão da atmosfera. E vamos lá para o nosso último exercício da aula, atividade 9. Já vou colocando aqui porque eu vou colocar os dados para resolver. Ele fala o seguinte: considerando a pressão na superfície do oceano como sendo 1 atm, que é a pressão atmosférica, determine, então vou colocar aqui, ó, pressão atmosférica 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. 10 a quinta, gente, 10 a quinta é 100 mil, tá bom? 100 mil. 1 vezes 100 mil é 100 mil newton por metro quadrado. Determine a pressão sentida por um mergulhador a uma profundidade H 50 metros. Tá? Vamos lá fazer esse exercício? Ó, vamos lá. Ele quer saber a pressão exercida por um mergulhador. Ele não falou a pressão do líquido, a pressão exercida pelo mergulhador. Então, é a pressão total ou a pressão absoluta. Caneta vermelha está falhando. Pressão absoluta é igual à pressão hidrostática mais a pressão, atmosférica mais a pressão hidrostática. A pressão absoluta vai ser igual à pressão atmosférica, que é 100 mil, né? 1 vezes 10 a quinta, 10 a quinta é 100 mil, tá? 10 a quinta é 1 com 5 zeros. 1 vezes 100 mil é 100 mil. Então, vai ficar 100 mil mais a pressão atmosférica. O que é pressão atmosférica? Pressão atmosférica é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Pressão absoluta vai ser igual a... Esse líquido, ele não falou que é o oceano, que é a água? Então, a pressão, a densidade do líquido, nós já vimos que vale 1000. A gravidade é 10 e a altura é 50. Então, a pressão absoluta vai ser igual a 100 mil, que é a pressão atmosférica, mais, olha, 1000 vezes 10 vezes 50. Multiplica 1 vezes 1. 1. 1 vezes 5. 5. Acrescenta os zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 500 mil. Se eu pegar 100 mil e somar com 500 mil, eu tenho uma pressão absoluta de 600 mil newtons por metro quadrado. Só que nesse exercício ele falou que quer a pressão em ATMs, em atmosfera. Bom, aí o que você vai fazer? Você não tem que uma atmosfera equivale a 100 mil newtons por metro quadrado? Eu tenho quantos newtons por metro quadrado de pressão?
eu tenho 600 mil. Então, eu vou ter que 600 mil Newton por metro quadrado equivale a X ATM. Isso aqui é chamado de regra de 3. Um ATM é 100 mil newtons por metro quadrado. Embaixo do newtons por metro quadrado eu coloco a pressão em newton por metro quadrado. Embaixo do ATM é o que eu quero descobrir, que é o X. Multiplica cruzado. X vezes 100 mil é 100 mil X. Que é igual a 1 vezes 600 mil, 600 mil. 100 mil está multiplicando x, passa dividindo. X é igual a 600 mil dividido por 100 mil. Olha só, um tanto de zero. Posso cortar os 3 zeros de baixo com 3 zeros de cima. Posso cortar os 2 zeros de baixo com os 2 zeros de cima. Vai ficar 6 dividido por 1. 6 dividido por 1 é 6 ATM. Pronto. Que seria qual resposta? A letra B. Professor, tem um jeito mais fácil de resolver esse exercício? Tem, meu querido. Sabe qual que é? Olha a ideia. Se liga aqui. Nós acabamos de discutir e ver que 10 metros de profundidade na água, 10 metros de água, equivale a 1 atm de pressão. Acabamos de ver que 10 metros de água é 1 atm de pressão? Acabamos de falar disso, né? Ele está mergulhado a 50 metros. Tem 50 metros de água acima dele, de coluna de água. Significa que 10 metros é 1 atm, 50 metros não é 5 vezes maior? Então vai ser 5 atm. Mas, professor, a resposta é 6, não é? É, porque a pressão absoluta... Caneta preta não pode, acabou a tinta da caneta vermelha, quer dizer. Pressão absoluta é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. A pressão absoluta é a pressão atmosférica, que é 1 atm, mais a pressão hidrostática, que é 5 atm. Somando 1 atm com 5 atms, você vai ter uma pressão de 6 atm, 5 da água mais 1 da atmosfera, que a água transmite. Essa é a pressão total. Seria qual a resposta? Seria a letra B, né, que eu acabei de falar. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos? Deixa eu só puxar um pouquinho para cá para você olhar bem. Isso. Vamos puxar para cá. 9, letra B. Pronto. Acabou o exercício? Acabou. Com isso, eu fiz a resolução de todos os exercícios do caderno de atividades. Viu como foi rapidão? A educação nem 40 minutos direito. Rapidão nós já fizemos todas as atividades, tá bom? Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Se tiver alguma dúvida, estou à sua disposição para tirar, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula. E eu espero que na próxima aula tenha também a presença de pelo menos a turma inteira, né? Tá ótimo, seria se fosse a turma inteira. A sua presença tá ótima, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula.